Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Eu sou o professor Jonatas. E aí, me responde, você tem medo de raiz quadrada ou raiz cúbica? Fala a verdade. Tem? Então nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com raízes não é nada complicado. Fica ligado nessa aula e vem comigo. Muito bem, então, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula sobre radicais. Vamos entender como é que funciona uma raiz, como é que a gente lê uma raiz da maneira correta e, principalmente, como a gente calcula uma raiz. Então, vamos lá. Vamos começar aqui entendendo como é que a gente constrói uma raiz. Olha só, eu vou sempre usar dois valores aqui para construir essa raiz. Esse primeiro valor aqui, que você pode acompanhar ali no mouse, tá? Esse valor A é chamado de radicando, tudo bem? Radicando. Este número sempre vai estar dentro, tudo bem? Dentro da raiz. E o número que está aqui fora, que está representado pela letra B, vai ser chamado de índice da raiz. Índice lá fora e radicando dentro da raiz, tá? Então eu vou deixar aqui anotado para você entender do que eu estou falando. B é o índice, A é o radicando, ok? As raízes que mais aparecem nos exercícios de matemática são as raízes quadrada e raiz cúbica, tudo bem? Sempre que você observar numa atividade uma raiz quadrada, significa que aquele índice vale 2. E quando a atividade propor uma raiz cúbica, o índice vale 3. Tudo bem? É assim que a gente lê. Raiz quadrada, aí falo radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 5, certo? E raiz cúbica de 6. Quando a raiz não for nem quadrada nem cúbica, a gente fala nessa ordem. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Beleza? Muito bem. Mas então, agora a gente já sabe como é que lê uma raiz e sabe o que é radicando e índice. Vamos entender como a gente calcula uma raiz. Bem simples, tá? E para entender, eu preciso que você lembre qual é a operação chamada de potenciação. Essa operação matemática, a potenciação, indica o número de produtos consecutivos que a gente pode fazer usando o mesmo número. Todo mundo sabe que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Tá, mas o que isso tem a ver com a radiciação, com a operação envolvendo raízes? Tudo! Porque a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. É exatamente isso. Assim como a subtração é o inverso da adição, a multiplicação é o inverso da divisão, a radiciação é o inverso da potenciação. E você vai entender isso aqui. Olha, ali eu coloquei uma raiz enésima e coloquei um radicando valendo x, tudo bem? Essa resposta, que é o que a gente chama de radical, da y. Quando que isso vai acontecer? Quando eu pegar o y e multiplicar ele várias vezes até chegar no resultado x. Quantas vezes? Quanto for o índice, olha, n vezes. Quer dizer que, vamos traduzir isso para número, para você entender com mais clareza. Olha aqui, raiz de 16. Observe que ali o índice não está aparecendo e você não pode esquecer disso. Todas as vezes que não aparecer índice em uma raiz, é porque essa raiz é quadrada, tudo bem? Então, olha só, raiz quadrada de 16 vale 4. Sabe por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. E por que eu multipliquei o 4 duas vezes? Porque o índice da raiz é 2. Como esse índice aqui é 2, eu multiplico o 4 duas vezes. Tudo bem? Observe esse outro exemplo com uma raiz cúbica. Agora, a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 dá 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Por que eu repeti o 3 aqui 3 vezes? Porque foi o número que o índice da raiz forneceu, o número 3. Tudo bem? Já sabemos, então, ler uma raiz e também calcular o valor de uma raiz. Agora, toma muito cuidado quando o radicando for negativo. Presta atenção. Olha, aqui eu tenho raiz quadrada de menos 25 igual a menos 5. Sabe o que é isso? Um erro absurdo e que muita gente comete. Olha, raiz quadrada de menos 25 não pode ser menos 5. Sabe por quê?
Porque menos 5 vezes menos 5 não dá menos 25. Menos com menos na conta de vezes, eu e você sabemos que dá mais, dá um resultado positivo. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, raiz quadrada de número negativo não existe. E nós falamos sobre isso no vídeo anterior, quando nós estávamos falando sobre o conjunto dos números reais. Agora, essa raiz cúbica de menos 8, sim, ela dá menos 2. Tudo bem? Observe que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá sim menos 8. Mas professor, quando então que uma raiz negativa existe e quando que ela não existe? Bem simples de entender isso. Olha essa regra. Quando o radicando for negativo e o índice da raiz for um número par, 2, 4, 6, 8, qualquer número par, a raiz não vai ser calculada. Agora, quando o radicando for um número ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, não tem problema. Existe a resposta da raiz com radicando negativo. Muito bem, pessoal, a nossa introdução sobre raiz já aconteceu. Eu acredito que agora você já está mais familiarizado com esses conceitos envolvendo raiz, tá? Então agora nós vamos trabalhar algumas propriedades que são muito importantes, mas muito importantes de verdade para a resolução dos exercícios. Fica ligado nessas regras aqui. A primeira propriedade que nós vamos estudar nessa aula diz que nós podemos transformar uma raiz, um radical, em uma potência. Olha que legal e olha que simples, tá? Você lembra que a raiz é formada por um índice e por um radicando. Quando eu escrevo raiz com índice A, o radicando x elevado a b, eu posso transformar isso numa potência. Só que essa potência vai ter um expoente. Você sabe o que é o expoente, o número que fica ali em cima, né, da base da potência. Vai ter o expoente fracionário. Sim, vai ser uma fração no expoente. E como é que você vai formar esta fração? Bem fácil, tá? Vai lá comigo. O índice da raiz vai para o denominador e o expoente do radicando vai para o numerador. Então, olha só. Raiz cúbica de 5 ao quadrado pode ser escrito como 5 elevado a 2/3. Repare que o índice era 3, foi lá para o denominador, e o expoente do radicando, que era 2, foi lá para o numerador. Beleza? Olha só, uma das aplicações dessa propriedade é quando você tem um índice e um expoente dentro da raiz igual, do mesmo valor. O que você pode fazer nesse caso? Presta atenção que a gente vai usar muito isso daqui para frente. Observe que eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo. Quando eu transformo numa potência, vai ficar 5 elevado a 3/3. É ou não é? Uma vez que o índice é 3 e o expoente é 3. Quando eu deixo 5 elevado a 3/3, simplificando essa fração, 3 dividido por 3 é 1. Então fica o próprio número. 5 elevado a 1 é 5. Isso significa que toda e qualquer raiz que tiver dentro dela uma potência com um expoente igual ao índice resulta no próprio radicando, ok? Uma segunda propriedade que nós precisamos aprender para aplicar nos nossos exercícios é a propriedade sobre a simplificação dos índices e expoentes. Olha só, aqui eu montei uma raiz bem genérica para você prestar atenção no que eu estou falando. O índice é A e o radicando é x elevado a b. Olha só agora, o que acontece se eu multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número? Observe comigo que lá no índice eu estou multiplicando por n e no expoente do radicando eu também estou multiplicando por n. Agora, responde para mim, como é que eu transformo essa raiz numa potência? Todo mundo sabe, né? Índice lá no denominador, expoente lá no numerador. E olha o que eu fico, n vezes b dividido por n vezes a. Esse n vai cortar com n e vai voltar a ser x elevado a b sobre a. Significa que não alterei nada, não alterei o valor do meu radical, tudo bem? Olha um exemplo aqui numérico para você conseguir visualizar o que eu estou falando. Raiz quarta de 5 elevado ao quadrado. Quando eu transformo raiz quarta de 5 elevado ao quadrado numa potência, eu tenho 2 sobre 4.
E aí, simplificando 2 sobre 4, eu tenho 5 elevado a 1 meio. E como é que eu volto isso para uma raiz? Raiz quadrada de 5, uma vez que o denominador era 2, ele vai para o índice, e o numerador era 1, vai como expoente do radicando. Isso significa que raiz quadrada de 5 vale a mesma coisa que raiz quarta de 5 ao quadrado. Terceira propriedade aqui da nossa aula, também uma propriedade muito importante, que fala sobre a multiplicação e divisão de radicais. Olha só, sempre que você tiver uma multiplicação envolvendo radicais e esses radicais tiverem o mesmo índice, é só multiplicar os radicandos, os números que estão dentro das raízes, e repetir esse índice. O mesmo vale para a divisão. Repare que eu tenho uma divisão de duas raízes, uma raiz de x, outra raiz de y, mas elas têm o mesmo índice. Então é só eu colocar tudo dentro de uma raiz só. Tudo bem? Vamos visualizar isso com um número para ficar mais fácil? Olha, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Eu posso colocar tudo dentro de uma raiz quadrada só, 5 vezes 7. E por que eu posso fazer isso? Porque tanto a raiz de 5 quanto a raiz de 7 são raízes quadradas, têm o mesmo índice. E numa divisão, por exemplo, posso fazer o caminho contrário. Olha, eu tenho ali, dentro de uma raiz, a divisão 3 por 8, 3 oitavos. E isso é uma raiz cúbica. Eu posso fazer o caminho contrário. Ao invés de deixar as duas em uma raiz só, eu posso separar uma raiz para a parte de cima, que é o numerador, e uma raiz para a parte de baixo, no denominador. Então, em cima eu tenho raiz cúbica de 3, embaixo raiz cúbica de 8, que eu posso resolver e chega na resposta 2, no resultado 2. Vamos lá, então, para a nossa última propriedade dessa aula. Eu sei que foi bastante coisa, mas fica tranquilo, assiste o vídeo de novo, com calma, veja os exemplos que eu fiz usando o número e vai ficar bem tranquilo para você entender. Então vamos lá para a nossa quarta propriedade, que fala sobre raiz de raiz. Sim, exatamente isso, raiz e raiz. Olha que coisa bem tranquila, bem fácil de fazer. Ali eu tenho uma raiz e dentro da raiz, como radicando, eu tenho outra raiz, outro radical. Só que a primeira, o índice é A. E a raiz que está dentro tem como índice B, um outro número. Como é que eu faço para deixar toda essa confusão numa raiz só? Só multiplicar os índices e repetir o radicando. Veja, eu repeti o x e o A eu multipliquei pelo B. Fácil? Tranquilo? Beleza? Então dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho certeza que muitos alunos, quando olham para isso numa prova, logo vem uma imagem na cabeça. Mas calma, não é tão difícil assim. Quem é o índice da primeira raiz? É o número 2. Isso aqui é uma raiz quadrada. A segunda raiz tem como índice 3 e a terceira raiz tem como índice 2. Então é fácil, muito tranquilo. Repete esse radicando, que é o 3, e multiplica os índices, galera. Fácil. Olha só, 2 da primeira, 3 da segunda, 2 da terceira. Eu tenho 2 vezes 3 vezes 2, que é raiz 12ª de 3. Tudo bem? Galera, para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar essa atividade com vocês, que está lá na página 54 do seu material, do seu livro didático, volume 1. Tudo bem? Bem simples, tá? Você vai olhar o exemplo que a Rafaela fez ali e responder as perguntas. Lembrando que essa atividade vai estar aqui na descrição desse vídeo. E chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!